os artistas são inimigos do povo. Quase todo mundo sabe que a grande mídia é financiada por organizações globais e que grande parte dos recursos públicos da nossa nação foram destinados a ela ao longo de décadas. Porém, muitos brasileiros que insistem em ficar em cima do muro acreditam, por exemplo, que o SBT é um canal de televisão conservador. Aos direitistas, então, é extremamente difícil explicar. Toda a imprensa e a classe midiática brasileira estão na mão da esquerda. As revistas, os portais, os semanários, os jornais impressos, os blogs, os canais de televisão, os canais de rádio, os sites de notícia, etc, etc. Tudo isso foi tomado e homogeneizado pela esquerda. Isso quer dizer que, se a mídia publica uma ou duas verdades minúsculas, ela continua sendo de esquerda. Vivemos, portanto, sob um ambiente de censura total, onde a opinião da maioria, que é evidentemente conservadora, é suprimida por analfabetos funcionais e por palpiteiros com diplomas de ensino superior, que geralmente compreendem numa caça de linguarudos imbecis de 18 a 35 anos de idade no máximo. E essas mesmas pessoas são as que têm resposta para todos os problemas do mundo, mas quando são questionadas ou até mesmo refutadas, são as primeiras a se colocarem na posição de vítimas, se comportando de maneira infantil e alegando de boca cheia que foram vítimas da chamada intolerância. Só que além da grande mídia, existe também a influência estrondosa da classe artística, que captura consciências e manipula gerações através de seus comportamentos, estilos, gírias, bordões, conceitos, pensamentos, significados e principalmente as mensagens que oferecem através de seus papéis em novelas, filmes, seriados, minisséries, etc, etc. Na semana passada, ao entrar na rede social de um ator da SBT, Otávio Martins, pude ver algumas de suas postagens a respeito do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Logicamente, todo mundo tem o direito de se indignar a respeito de algo ou alguém e publicar aquilo que pensa. No artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, está disposto que todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Porém, o ator Otávio Martins já fez algumas postagens desejando a morte do presidente do país, inclusive dos seus próprios seguidores. Eu não estou aqui para defender a honra do Bolsonaro, nem para tomar as suas dores. Isso daí já é com ele. Mas não foi a primeira vez que o artista fez isso não. Suas artes se caracterizam por insultar crianças também. Veja o que a mãe do garoto, que inclusive é uma criança especial, escreveu. Depois que o caso ganhou repercussão nas redes sociais, o ator gravou um vídeo pedindo desculpas. E ainda assim a mãe do menino foi educada, aceitando o pedido de desculpas do tal ator. Ela disse, abre aspas, eu tive conhecimento do vídeo que ele postou porque outras pessoas me mandaram. Assim que ele maltratou meu filho, fui do meu Instagram e respondi a ele, que me bloqueou. Depois que o caso tomou essa repercussão tão grande, ele postou esse vídeo de desculpas. Após assisti-lo, também não achei que foi natural, achei que foi forçado pela repercussão que teve. Mas o que importa é o meu filho se sentir bem e confortável. E se ele não fez de coração, tenho certeza que meu filho vai receber esse vídeo de desculpas de coração. Isso que é o mais importante, desabafou Inara Verônica, mãe do pequeno fã. Ou seja, o ator desmereceu uma criança especial, chamando-a de ridícula, bloqueou a mãe da criança, que só soube da notícia depois da repercussão que tomou, e quando o ator viu que estava perdendo seguidores, foi logo correndo gravar um vídeo de desculpas. Todos nós sabemos que a maioria da população brasileira é conservadora. Logo, quem campanha a favor de pautas como desarmamento, aborto, ideologia de gênero, luta contra a vontade da maioria, luta a favor da censura. Simples assim. E é justamente isso que os artistas fazem. Tentam eliminar a opinião da maioria esmagadora do povo, porque senão a mamata deles se esgota. Usam do dinheiro que é do povo e ainda faz militância contra quem é o dono do dinheiro. A Lei Rouanet, que é o apoio financeiro destinado aos artistas, movimentou quase 50 bilhões de reais desde 1993, mostra a pesquisa. Agora, imaginem só, esses 50 bilhões de reais, se fossem utilizados para algo bom e não para encher o bolso de artistas que militam a favor de pautas ideológicas. Poderiam, por exemplo, ter criado a melhor educação do mundo neste país facilmente. Poderiam ter sido utilizados para criar escolas de artes, como de música, de pintura, de teatro, de dança. Poderiam ter financiado o trabalho de grandes intelectuais, poderiam ter servido para criar estradas, usinas, ferrovias, hidrovias, aeroportos, poderiam ter tirado muitas pessoas das ruas e das drogas e garantido incentivos fiscais para pessoas autônomas e informais, poderiam ter criado um sistema de segurança mais eficaz e inteligente, poderiam até mesmo ter criado um sistema de saúde pública decente, de qualidade, e não este que assassina milhares de pessoas anualmente.
Foram bilhões os recursos destinados a artistas que lutam contra a vontade do povo. Vivemos diante da vontade do establishment, de uma elite controladora que censura a opinião majoritária. E claro, os artistas também militam a favor disso, já que suas boquinhas, suas mamatas, ficam ameaçadas diante da vontade genuína do povo. Só para se ter uma ideia do tamanho da censura neste país, em 2019, por exemplo, surgiu a CPMI das Fake News, uma comissão parlamentar criada para investigar a existência de uma rede de produção e propagação de notícias falsas e o assédio virtual nas redes sociais. E sabe quem eram os alvos? Os bolsonaristas na época das eleições de 2018. Sim, a maioria do povo que denunciava as canalices e corrupções relacionadas a todo o esquema de poder do país. E ironicamente, sabe quem ficou livre dessas investigações? A grande mídia, a maior propagadora de fake news do país, a que mais recebeu dinheiro do governo federal nos anos anteriores e que atualmente recebe dinheiro de governadores e prefeitos para ficar totalmente muda. Qualquer um hoje em sã consciência sabe disso, sabe que tudo que a grande mídia faz é mentir durante 24 horas por dia. Agora, em relação ao assédio que a CPMI das Fake News decidiu investigar também, quantas vezes o youtuber Nando Moura, por exemplo, que é um conservador, foi alvo de ameaças, de difamações, de injúrias e de calúnias só no seu canal do YouTube? Foram milhares delas e não teve ninguém para investigá-las não. Para quem não sabe, o Nando Moura perdeu um filho em 2015. E sabe o que ainda tiveram coragem de fazer com ele? Um tal de Maestro Box fez um vídeo com vários fetos mortos na capa. E no seu comentário do Twitter, debochou da morte do filho do Nando, recebendo o apoio, sabe de quem? De um tal de Felipe Neto. E quais são as pessoas que têm o trabalho de desmentir a grande mídia? Os produtores de conteúdo digital independente, principalmente aqueles que trabalham através do YouTube. O público desses produtores de conteúdo digital e conservador é imensuravelmente maior se comparado ao público da grande mídia, por exemplo. Mas mesmo assim, são esses produtores de conteúdo digital os considerados vilões do país, porque conseguiram angariar um público muito maior, com muito mais força e entendimento, e que agora combate a força comunista que controla todo o aparato do sistema. Só para relembrar, a campanha do Bolsonaro foi quase que inteiramente feita através das redes sociais, juntamente com o apoio do povo conservador, que é o que compõe a maioria esmagadora deste país. Porém, as pautas conservadoras não tiveram representatividade durante os governos anteriores, ou seja, a maioria da população vivia diante de um sistema de censura total há mais de 30 anos. A consequência disso foi um apoio extraordinário a Bolsonaro em 2017, com mais de 58 milhões de votos destinados a ele. Logo, apenas a eleição do Bolsonaro já serviu para amedrontar todo o establishment brasileiro, que é o que compõe toda a ordem ideológica, econômica e política deste país. Portanto, vou numerar aqui, só para vocês entenderem melhor o que ameaçava cair diante da ascensão do Bolsonaro. Número 1. Todo o esquema construído pelos partidos de esquerda e seus associados no Brasil ao longo de 50 anos. Número 2. O centro motor e financiador de todo o movimento comunista latino-americano. Portanto, o Foro de São Paulo com as mais de 200 organizações que o compõem. Número 3. Os planos internacionais de eliminação da soberania nacional brasileira e de subjugação do país ao sistema globalista. Número 4. Milhares de carreiras e biografias de políticos, intelectuais e artistas de esquerda. Número 5. Todo o poder impune do narcotráfico e do crime organizado em geral. Número 6. Todas as grandes empresas de mídia que são cúmplices de tudo isso. Número 7. Toda a constelação de prestígios do show business. E número 8. Todo o sistema de poder instalado nas universidades e no sistema de ensino em geral. Portanto, toda a cúpula que faz parte do establishment sentiu-se amedrontada, ameaçada, porque, evidentemente, os representantes do atual esquema de poder não poderiam aceitar a derrota por um gigante adormecido, que era o povo brasileiro, cujo foi suprimido, vilipendiado e assassinado por mais de 50 anos, e que agora luta contra o sistema corrupto de poder. Toda essa cúpula ficou aterrorizada quando o Bolsonaro estava prestes a ser eleito, por causa do medo de perder com as suas boquinhas e outras vantagens ilícitas, além de ficar com medo de ser punida por todos os crimes que cometeu ao longo de todos esses anos. E é por isso que eles reagem de uma maneira violenta e drástica, assim como faz o senhor Otávio Martins pelas suas redes sociais. Não estou lhe acusando de receber a mamata do governo, mas que faz parte da patota que é inimiga do povo, de fato ele faz. SBT conservador é uma ova.
Silvio Santos sempre surfou na onda daqueles que estiveram no poder, assim como ele está fazendo agora, inclusive. Isso se chama oportunismo. E neste país, muita gente se engana com essas pessoas que, cheias de falsos carismas e galardões, usam da ignorância de multidões para nadarem no sucesso e no poder. Mas um recado àqueles que gostam de idolatrar artistas: essas pessoas não estão nem aí para vocês. Elas só querem angariar público para ver se ganham mais dinheiro e mais sucesso, pois são justamente disso que elas vivem. Então vem se tome vergonha na cara e parem de se iludir com tão pouco. O dinheiro e a fama não fazem de ninguém melhor. E mais ainda, o verdadeiro cristão compreende que tudo deste mundo é só um império de areia e pó. A verdadeira vitória está na aplicação da verdade e não na contemplação e no apego de coisas puramente materiais. Tudo passa, tudo morre. E para todos vocês, artistas e pessoas da fama, um dia a verdade virá para todos vocês. Ela bate a porta de todo mundo, rico, pobre, bonito, feio, magro, gordo, alto, baixo. E neste dia vocês vão ver o que é agir contra a vontade de Deus. Porque o que a gente planta neste mundo, a gente colhe. Todos nós sem exceção. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus Cristo veio montado sobre um jumento, principalmente para nos ensinar a humildade. Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Mas vocês não. Vocês nunca estão fartos. Sempre querem mais e mais. Imbecilizam e erotizam milhares de crianças e adolescentes e ainda maltratam quem olha para vocês como semideuses. Lembrem-se, um dia a verdade bate a porta de todos nós.